É, ó, eu tô com a Lê mais uma vez, dando uma passadinha aqui na Panieri pra comer, né? Aquele lanchinho gostoso, gente, que vocês já sabem que eu amo, né? De R$3,29. É 3, não, R$3,49, né? Era R$2,99, foi pra R$3,49. A gente deu uma passadinha aqui, tá? E é lógico que eu não poderia deixar de mostrar a Lelê comendo o lanche que ela ama, né? Que delícia, gente! Muito like nesse vídeo, bye bye, e amamos vocês, tá, né, Lelê? Muito like, né, Lelê? E aperte o sininho e deixe comentários e notificações que voltaram, tá bom? Um grande beijo, vou tirar umas fotos nossas aqui, tá? Bye! Música